Então, pro novo se manifestar na sua vida, o velho tem que ser tirado. Entendeu? Olá, pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o porquê o caos acontece na manifestação, né? Para você que chegou aqui agora, nesse canal a gente conversa sobre lei da suposição, mentalidade, manifestação e psicologia analítica, né? A gente engloba tudo isso aqui junto pra gente entender como funciona toda a questão da manifestação, porque eu sei que nós somos seres espirituais poderosíssimos, né? Porque se você tá nesse canal aqui, você sabe do teu poder, mas a gente também é racional, então a gente precisa meio que entender como funciona esse mecanismo. Então eu falo da minha experiência, então eu achei uma forma de trabalhar os dois, né? Tanto espiritual para não ficar doidona, né? Com psicose. E tanto trabalhar também o meu racional, porque, gente, a nossa mente, ela vai procurar, a gente vai questionar e a gente precisa integrar tudo isso para no processo, né, de mudança da realidade, para entender esses conceitos. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo porque, né, que quando a gente começa a manifestar, o caos acontece e eu tinha muitas dúvidas, né, e eu acabei entrando na questão do estudo da psicologia analítica e sobre os estudos das sombras. E aqui nesse vídeo você vai entender o porquê que acontece isso, ok? Eu tô muito feliz de ser essa pessoa que vai passar isso aqui pra você, que vai trazer uma clareza sobre isso, né? Porque eu queria muito, assim, eu queria entender, gente, porque que às vezes eu fazia, eu realmente intencionava algo e acontecia tudo ao contrário. Você já teve essa experiência? Então vamos lá, senta, pega a pipoca, pega um suco, senta aí que hoje a conversa vai ser boa. Então, gente, eu sei que tá muito em alta, né, o assunto de lei da suposição, criação da própria realidade. E assim, quando a gente vem para esse conteúdo, a gente acaba entrando numa euforia, numa empolgação, e isso é maravilhoso, claro, é natural que a gente fique assim, porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, está no inconsciente muito vitimista de que a gente tem que aceitar a vida como que é, como ela é, que a gente que a gente nasce com destino e se a gente nasce em tal família, a gente tá fadado a ser assim pro resto da vida, a gente tá fadado a pensar, ou seja, se você nasce numa família pobre, você tá fadado a ser pobre. Se você a gente depender do governo, depender da política. Gente, a nossa sociedade, se você não se separar, se você não separar o seu eu do pensamento coletivo, lascou. Então, quando a gente descobre que sim, a gente tem poder para influenciar a nossa vida, para criar, para mudar, gente, isso é incrível. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é algo libertador, porque a gente sabe que para mudar só depende da gente. Então vem aquela euforia, vem aquela coisa, né? Eu vou criar. E foi exatamente assim comigo, né? Eu me jogava. E assim, a gente tem o erro de achar que a vida vai começar a ser perfeita, né? Mas a gente tem que entender que nós somos os seres humanos. E a gente nasceu para ser humano. Eu nunca vi um cachorro querendo ser uma garça. Eu nunca vi uma zebra querendo ser leão. E a gente faz parte da natureza. Por que que o ser humano ele não se aceita, né? Porque quando a gente vem para essa questão, a gente começa, a gente sai do chão, a gente fala, agora eu tenho o poder de mudar tudo. E a gente tem que ter uma certa racionalidade, porque eu vejo muitas pessoas falando, ai, eu entrei nesse mundo de lei das posições, minha saúde mental, eu tô ficando louco. Eu entendo, eu quase fiquei também, mas a gente, nós temos que racionalizar. Então, apesar de sermos criadores, isso é um paradoxo muito, muito grande, porque apesar de sermos criadores, nós também somos seres humanos. Então a gente tem esse lado racional, esse lado da matéria, né? A gente tem que aceitar. Eu entrei, eu vou falar da minha experiência, eu entrei naquela questão beleza, porque o Neville Goddard ele fala muito sobre revisão, sobre como a gente realmente pode influenciar. Mas se a gente não aceitar que somos seres humanos e que sim, nós vamos sentir tristeza, a gente vai sentir inveja, a gente vai se comparar de vez em quando, a gente vai sentir medo
E isso é normal. E se você fugir disso, mais isso vai querer, de alguma forma, se manifestar na sua vida. Então, sim, você é poderoso, você cria o que você quiser, você manifesta, mas você tem que entender que você é o tudo. Você, apesar de você ser criador, você também é humano. Você vai sentir alegria, mas você vai sentir tristeza. E você tem que aceitar essa sua totalidade. Entendeu? A gente tem que aceitar que somos seres humanos. E aí começa a consciência, tá? Aí a gente, nossa, eu tenho o poder de mudar. E sim, você tem, tá? Você tem o poder de, através de uma decisão com firmeza sua, influenciar todo mundo ao teu redor, tá? Você tem poder de sair de onde você tá e mudar completamente. Você tem poder de mudar a tua aparência, de mudar o teu corpo, de tudo. Por que eu tô falando tudo isso, Rebeca? Gente, eu tô editando o vídeo aqui e eu percebi que eu não falei o porquê que eu tava falando sobre a questão das emoções, que a gente é ser humano, a gente vai continuar sentindo ansiedade e tristeza. E eu trouxe isso aqui justamente pra te acalmar, porque tem um pessoal nessa comunidade de manifestação, criação da realidade, que tá demonizando o sentir. E a gente sente, a gente é ser humano. Para a alegria fazer sentido, tem que existir tristeza, é a dualidade. Você vai sentir ansiedade, entendeu? Manifestação não é você virar um ET que não sente nada, entende? Então, faz parte do jogo. Agora, se você ignorar esses sentimentos, aí que o negócio vai pegar fogo, aí você vai ignorar tanto que aquilo ali vai te pegar, vai somatizar em uma doença, entendeu? Porque o que a gente não aceita, a gente tem que acolher os nossos sentimentos. Você tem que entender o porquê que eu tô sentindo isso. Ok, não vou negar, vou sentir, porque isso aqui faz parte da vida e segue o baile. Isso nunca, sentimento nunca vai te atrapalhar a manifestar. A única coisa que atrapalha você manifestar é se você desistir. Porque manifestação é persistência no novo pensamento, tá? Na nova realidade, o seu foco. Então, pode sentir ansiedade, pode estar triste, isso faz parte do jogo, não negue isso, isso faz parte da sua humanidade, da nossa humanidade, tá? Segue aí o vídeo. Então a gente tá saindo de um sistema de crença que a gente vem muito da crença do coletivo, né, gente? Então tudo influencia, o país que você nasce influencia suas crenças que talvez você não está consciente delas ainda. A família que você nasce, os amigos, o pessoal da tua convivência, tudo isso influencia. Então, são coisas que vai absorvendo lá que você aceita porque a gente nasce, são coisas impostas e a gente não questiona, né? Então, você vai de um sistema de crença coletivo, eu vou citar alguns exemplos aqui, de que existe destino, de que Deus escreve sua história, que Deus escolhe com quem tu vai casar. Gente, eu saí desse pensamento, por isso que eu sempre cito aqui, porque isso me atazanava, tá? Outra crença coletiva de que pra você, que dinheiro é muito difícil, que você tem que ralar demais, que você tem que fazer uma mega faculdade e aí depois de se formar que você vai ganhar dinheiro. Ou umas famílias aí, né, concurso público, só concurso público pode te dar uma liberdade, uma tranquilidade. E a gente vai colocando isso como verdade absoluta, só que não existe isso, tá? Então você vai sair de um sistema, que eu não sei qual é o teu sistema, talvez é o sistema da alma gêmea, e uma crença coletiva forte. Gente, são tantas crenças, sabe? São tantas crenças que você acaba aceitando, porque você não sabe que você, entendeu? Você tem poder sobre aquilo e vai ficando no inconsciente. E onde que eu quero chegar com isso? Tem muitas coisas que você acredita que você não sabe. Tem muitas coisas que você acredita sobre si, sobre relacionamento, sobre dinheiro. E essas coisas, quando você depara com a manifestação, que, gente, acabou ficando um assunto superficial, de vou manifestar a pessoa específica. Eu não julgo porque tá? Eu amo o assunto desse, tá? Mas é muito além, gente. É muito além. Porque às vezes o seu desejo vem do ego. Algum problema, Rebeca? Não, nenhum problema. Mas você tem que se tornar consciente, porque você vai manifestar aquilo de forma bagunçada, tá? Então,
Você tem crenças que você não sabe. Por isso é muito importante o shadow work. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, tá? Como a gente trabalha isso, como a gente vai realmente fazendo perguntas ali para o nosso consciente e você vai tomando consciência disso. Mas tem muitas crenças, então você tá saindo de um sistema. Ai, não sei quantos anos você tem. Tem gente que, igual lá na minha outra rede, eu converso muito com o pessoal. Tinha pessoas de 30 anos que estavam se deparando com esse conteúdo agora. Então vamos pegar o exemplo de uma pessoa de 30 anos que tá saindo, que cresceu a vida toda acreditando que a vida funcionava de uma certa forma e vem pra esse lado. Gente, né? A pessoa vai ter que realmente estar disposta a mergulhar em si, entendeu? Porque existem crenças que você não tem consciência que você tem elas. E você, se você realmente está disposto a ter essa responsabilidade, até essa responsabilidade que sim, você muda a tua vida, você cria a tua realidade, mas você tem que estar consciente. Então, vamos lá, você começa a fazer uma técnica lá de manifestar. Aí acontece uma coisa totalmente oposta. Por que, Rebeca? Por que acontece isso? Vou dar um exemplo aqui, tá? Gente, vocês amam esse exemplo, eu vou dar, tá? Lá ele, tô zoando, gente. Vamos usar o exemplo de relacionamento, né? Que vocês gostam aqui. Vamos supor que você tá querendo manifestar um relacionamento, que o homem seja fiel, que ele te trate do jeito que você quer, não sei o que, romântico. Só que aí, você cresceu numa família que você viu os seus pais brigando muito, ou seu pai traindo sua mãe, ou seja lá o que for, nesse lado obscuro aí do relacionamento. Infelizmente, sem você querer, você acha que relacionamento é isso, e talvez você nem tenha consciência disso. Por isso que você vive esses relacionamentos de... Sabe, porque são padrões, gente. A psicologia explica isso. Mas isso é manifestação pura também, né? Então, aí, tipo assim, você começa a manifestar relacionamento, aí começam a aparecer gente estranha, ou a pessoa que você tava termina contigo. São as crenças aparecendo, porque tudo é manifestação, gente. Todas as suas crenças vão se manifestar na tua realidade. Vou dar o exemplo do emprego, tá? Vamos lá. Você tá ali no seu emprego, mas você manifesta ganhar mais. Aí você começa, eu ganho. Vamos lá, vamos supor que você ganha um salário mínimo, aí você vai começar a manifestar que você ganha 5 mil, tá? Aí você começa, eu ganho 5 mil por mês. Seja lá qual técnica que você usar e tal. Do nada você é demitido do teu trabalho. Gente, é exatamente isso. Eu vou usar essa metáfora aqui. Vamos supor que você tem uma casa própria. Vamos dar esse exemplo aqui. Você tem tua casa própria, mas você tá enjoado da tua casa. Você enjoou da tua casa. Aí, você quer mudar a tua casa, mas você não quer mudar de casa, você quer mudar a tua casa porque você quer que ela fique mais bonita. Pra você ter a casa bonita, você não vai ter que destruir. Você não vai ter que destruir a casa velha, você vai ter que, talvez, tirar a cerâmica, quebrar parede, porque você enjoou, né? Sei lá. Pra você viver a casa nova, você vai ter que passar pelo processo de destruição, de destruir a casa velha, porque é impossível, gente. Gente, não tem como. Você vai fazer mágica pra casa nova aparecer? Não. Entendeu? Então você tem que destruir. Então, o caos, a destruição é necessária para que o novo ressurja. Não tem como criar uma casa nova sobre a casa velha, entendeu? Não tem como. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é exatamente isso. Você vai para um novo sistema de crença, tudo, gente, é obrigatório. Tudo que você acreditava, que tá inconsciente, vai aparecer na tua vida e tame. E não é para se assustar, tá? Então é exatamente isso. Para o novo nascer, o velho tem que ir embora. Então, isso não é crença limitante de que, ai, gente, vai ter que acontecer. Ou você quer continuar no velho?
É exatamente aquela frase. A sua nova vida custará a sua vida antiga. E tem coisa que você não tem consciência que você acredita. Então, se você não se desespere, se você intenciona o bom acontecer, pessoa específica também. Aí aparece umas pessoas assim que meio que é quase aquilo ali que você tava desejando, que você tava aceitando, mas não é. Mas isso é pra você se conhecer, é o espelho. A vida é um espelho, entendeu? Pra mostrar as crenças que você ainda tem, pra trazer a clareza e te mostrar o caminho, entende? Então, aí você manifesta a pessoa específica, só que você tá vivendo uma coisa ali, tipo assim, que a pessoa não te assume, que não sei o quê. Aí do nada, pô, vocês acontece alguma coisa, véi. É a casa velha quebrando para que o novo ressurja. Não tem como você viver algo novo sendo a pessoa velha, porque se você tá vivendo aquela, porque você se identifica com aquilo, entende? Então essas coisas, essas crenças inconscientes vão aparecer, vão manifestar, porque tudo é manifestação, gente. Agora é a gente aceitar isso e começar a intencionar. A gente tem consciência disso, agora começa a intencionar. Mas, inevitavelmente, a gente não controla o como as coisas vão acontecer. A gente controla o que a gente quer, mas a gente não controla o como. Porque aqui não tem controle, a gente tem que seguir o fluxo, entendeu? A gente tem que falar o que a gente quer ver, mas o como a vida vai se encarregar, entende? Então, é um trabalhar, gente, é uma mudança de identidade. E por isso que as pessoas falam da questão do querer, né? Do querer, você tem que estar ligado muito ali no desejo da tua alma, não do ego, porque... Por isso que eu falei, né, no meu vídeo de ser obcecado, porque na primeira, gente, na primeira falha ali que acontecer, você desiste, entende? Então é entender que pro novo nascer o velho tem que se desfazer. E o caos, ele não é inimigo, ele é amigo. Só que eu entendo que é muito difícil você compreender isso no início, sabe? Mas eu tô trazendo pra tua mente a clareza. Porque não tem como, gente, o novo acontecer se você insiste no velho. Não tem como construir uma casa nova se você não passar pelo processo de quebradeira, de reforma, não tem. Então aceita que dói menos. Ou você continua no velho. É isso. É exatamente isso. E esse vídeo é um pouquinho, né? Não é gostosinho de assistir, mas é exatamente isso. E eu falo isso pra vocês porque eu não entendia isso. Eu ficava sem entender, sabe? Tipo. E é uma coisa, é a vida conversando com você. E você tem. Por isso que a gente tem que integrar nossas sombras, tá? Eu vou trazer mais sobre isso no canal, porque é um assunto muito bom. O shadow work, né? De forma mais clara, assim. É um assunto que eu comecei a estudar agora. Eu tô internalizando, mas eu quero realmente trazer a clareza sobre isso, porque que o caos acontece é justamente por causa disso, porque a gente tem crença que a gente não sabe. E a vida não é porque a vida pune, não, gente, não é isso, é porque a vida quer que a gente... Porque às vezes tem coisas que você tá querendo que você ainda não tem o emocional para aquilo, não tem como, gente, entendeu? Então a vida vai te preparando ali, vai te mostrando, e é o espelho da vida, tá? Então, se você gostou, né, e quer mais vídeos sobre esse assunto, comenta aqui, fala qual a sua opinião, qual foi a sua experiência. Mas é isso. Beijão e até o próximo vídeo.